Olá, pessoal. Sou professora Ana Paula e hoje a nossa conversa é sobre gestão patrimonial. Vamos lá? Nós sabemos que para operacionalizar todas as atividades que são executadas numa organização é necessário a presença de diversos recursos. Então, a gente tem, dentre esses recursos, os recursos de capital, os recursos materiais, que a gente já falou sobre a sua gestão, algumas particularidades desses materiais, né? Algumas características, quais são os subsistemas que fazem parte da sua gestão. Além disso, a gente tem os recursos humanos, os tecnológicos e o nosso foco da aula de hoje, que são os recursos patrimoniais, que envolvem as instalações da organização, os equipamentos utilizados, os prédios, os terrenos. Então, está muito mais relacionado a essa parte de equipamentos, de mobília, né, da organização, que são utilizados para operacionalizar suas atividades, seja a organização pública, seja a organização privada, ok? Então, os recursos patrimoniais são as instalações, máquinas, equipamentos, edifícios, os veículos utilizados no dia a dia da operação da organização, ok? No caso das organizações públicas, a gente fala do patrimônio público, uma vez que é utilizado o recurso público, né, para compra, para o arrendamento daquele bem especificamente. Então, a gente diz que o patrimônio público é um conjunto de bens que pertencem ao domínio do Estado e que se institui para atender aos objetivos desse próprio Estado ou para servir à produção, né, de utilidades indispensáveis às necessidades coletivas. Então, se constitui em patrimônio aquilo que deve atender um objetivo para atendimento à necessidade da população, por exemplo, ou para ter uma estrutura específica para a execução das atividades, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, distribuição de vacinas, então, onde as vacinas elas vão ser armazenadas? Que temperatura, que tipo de equipamento protege melhor aquelas vacinas? Então, é necessário fazer a compra dessas ferramentas, dessas máquinas, desses equipamentos para viabilizar, atender a uma necessidade específica das operações, mas visando sempre o público, né? O atendimento às necessidades públicas, tá certo? Então, pode pertencer a esse patrimônio, né? Pertence a esse patrimônio público, edifícios, as sedes do serviço público, postos de saúde, as escolas, as praças, os monumentos, né? Ainda também a gente tem como patrimônio público aqueles bens que são imateriais, né? Intangíveis, os valores históricos, os valores éticos e os valores econômicos. O foco da gente vai estar justamente nesses bens patrimoniais, né, que a gente consegue tocar, os itens físicos, tá? A maioria dos autores classificam esses bens patrimoniais em bem móveis e imóveis, para a gente ter um entendimento melhor, porque os bens eles têm diversas classificações. Mas a gente vai considerar os bens patrimoniais, as instalações, os equipamentos, as máquinas, que a gente já sabe, o que são, mas a gente vai também fazer uma separação entre aqueles bens que são móveis e aqueles bens que são imóveis. No caso dos bens móveis, né, a gente tem as máquinas usadas nas operações, a gente tem os veículos, as ferramentas que são utilizadas, a gente tem os servidores no sentido de servidor computacional, né, os computadores, móveis, geradores, então todas as instalações e equipamentos que a gente consegue, por exemplo, transportar de um local para outro, de uma sede da Secretaria de Saúde para o posto de saúde, da sede da Secretaria da Educação para as escolas, né? Que a gente consegue fazer essa movimentação desses equipamentos, colocar esse equipamento onde for necessário. E a gente tem os bens imóveis. Aí a gente trata daqueles bens, né, que a gente não pode estar deslocando, como prédios, instalações, os terrenos, que são fixos e que são os lugares onde são executados os serviços, onde o pessoal, a população é atendida, né? A sociedade utiliza aqueles serviços. Com relação ainda aos bens patrimoniais, a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, na Portaria 448, de 13 de nove de 2002, classificou os bens materiais em material permanente e material de consumo.
tá? Os materiais permanentes, eles teriam uma durabilidade mínima de 2 anos no uso corrente, sem perder as suas características. Então, para determinar se o material é de consumo ou não permanente, existem 5 condições básicas, né, para identificação: a durabilidade, a fragilidade, a perecibilidade, a incorporabilidade e a transformabilidade. Vamos ver cada um deles. Então, para ser um material permanente, ele precisa demorar no mínimo 2 anos, né, sem perder suas características fundamentais, em termos de durabilidade, né, que seria a condição de funcionamento, em termos de fragilidade, quebra, deformação, né, ou irrecuperabilidade ou perda da sua identidade, certo? A perecibilidade, que é a modificação química ou física do material, a incorporabilidade, quando o recurso ele incorpora outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo da sua característica principal, ou pela transformabilidade, que é quando o recurso é adquirido para ser transformado. Então, se a gente tem, dentro do prazo mínimo de 2 anos, um material que ele conserva as suas características, né, principais funcionando corretamente, considerando estas condições, a gente tem um material permanente. Se isso não acontece em no mínimo 2 anos, a gente tem um material de consumo dentro dessa classificação, ok? Para a gestão do patrimônio, uma outra classificação é muito importante para avaliar o bem patrimonial. Um deles é a classificação comum: novo, bom, ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável. Um bem considerado novo, ele é aquele que possui, né, aquele que foi comprado há menos de 1 ano. Um bem patrimonial considerado bom é aquele que está em perfeitas condições de uso, não tem nenhum tipo de restrição para o seu uso. O bem ocioso é aquele que está em perfeitas condições de uso, mas que está sendo subutilizado. Um prédio que não está sendo muito utilizado 100% das suas instalações, é um equipamento, uma máquina que não está com 100% da sua eficiência. Então, é um bem que está em perfeitas condições de uso, mas que não está, né, atendendo àquela expectativa de 100% em termos de eficiência. Um bem recuperável é aquele bem que tem algum problema, não está em perfeitas condições de uso e precisa ser consertado, vamos dizer assim, precisa de reparo, mas que consertá-lo, né, custa para a gestão, e se esse valor ele for até 50% do bem, de um bem novo, considerando essa venda de mercado, né, esse valor de mercado do bem, esse custo para manutenção ou reparo for até 50% desse valor novo do bem, ele é um item considerado recuperável dentro da gestão patrimonial, tá? O que acontece com o antieconômico e com o irrecuperável? O antieconômico é quando o custo, né, até que aquele bem patrimonial ele está em condições de uso, pode funcionar corretamente, mas ele tem um custo de manutenção oneroso para aquele resultado que ele vai produzir, tá? E esse resultado e essa produção, né, pode ser devido ao seu uso prolongado, ao obsoletismo, ele já está ultrapassado, a máquina, né, um equipamento, ou pelo desgaste prematuro, porque ele não foi bem cuidado. Então, ele é considerado um bem antieconômico, né? Apesar de funcionar corretamente, a manutenção desse bem é onerosa pelo resultado, né, em virtude do resultado que ele produz, devido ao seu uso prolongado, ao obsoletismo ou ao desgaste prematuro. Já o bem irrecuperável é quando ele não funciona devido à perda de suas características, né, ou quebra, e essa recuperação é inviável porque o valor do seu conserto ultrapassa 50% do valor de um item novo de mercado. Então, a gente tem essa avaliação também dos bens para que a gente possa fazer, né, uma gestão patrimonial adequada daquilo que a gente tem dentro da organização. Dentro da gestão patrimonial, há também a utilização de algumas terminologias que vocês podem encontrar nos livros, nos textos.
Um deles é o responsável, que é aquela pessoa designada para gerir os bens pertencentes à administração patrimonial, né? A pessoa que foi contratada, nomeada para fazer aquela atividade, tá? A alienação, que é a modalidade de transferência do direito de propriedade dos bens pertencentes à organização através da venda, né, da cessão, da permuta ou doação. Então, se eu tenho um bem, por exemplo, subutilizado, né, eu posso fazer a venda, a cessão, permuta ou doação. Se eu tenho um bem que precisa de conserto, de reparo, né, e eu posso ceder para que outras organizações, né, utilizem, façam reparo, utilizem aquele bem, ele está ultrapassado, algum tipo, a partir da gestão que eu faço desses bens patrimoniais, eu posso optar pela alienação, tá? O bem imóvel a gente já viu que são os objetos materiais ou equipamentos que podem ser transferidos de local, certo? Sem a perda de característica ou forma. E aí são os bens móveis. Então a gente tem essa terminologia que vocês podem encontrar nos textos, né? E saber que o responsável é aquela pessoa responsável pela gestão patrimonial, que a alienação é a transferência do direito, né, de utilizar aquele bem patrimonial, seja através da venda, cessão, permuta ou doação, e o bem móvel que eu posso deslocar dentro das minhas unidades organizacionais, né? Como eu já falei, da secretaria para o posto de saúde, da secretaria de educação para a escola e por aí vai. Seguindo as terminologias ainda utilizadas na gestão patrimonial, a gente tem a movimentação física. O que é a movimentação física? É quando o bem móvel, nesse caso, necessita ser transferido para outro setor da organização ou para outra organização. Então, essa movimentação, gente, ela precisa ser registrada, tá? Para que depois, quando for fazer o inventário da organização, a gente sabe que aquele bem pertence à organização, mas que ele foi colocado em uma outra unidade, em uma outra organização que pertence àquela estrutura, né, administrativa, ok? Uma outra terminologia utilizada na gestão patrimonial é a redistribuição, quando a instituição possui um depósito, né, dos bens e estes são encaminhados aos setores que necessitam do item, tá? Então, eu tenho um depósito, um armazém, né, onde eu vou colocar itens patrimoniais que foram comprados, que foram planejados, né, para ações futuras, e aí eu deixo armazenado até que aquele recurso saia para aquele projeto, por exemplo. E aí, a partir do momento que aquele bem ele é solicitado, eu faço a redistribuição. Gente, tudo isso registrado, tá? Para que eu tenha o controle de onde de onde ele foi comprado, onde ele foi armazenado, para onde ele está indo, para que ele serve, quanto tempo qual a duração dele, se ele é permanente, se ele é de consumo, certo? Todas essas informações para gerenciar esses bens patrimoniais. Tombamento, que é a identificação e o registro, né, do material permanente no Registro Geral do Patrimônio, protegendo-o com regime jurídico específico de acordo com a sua função social. Quando a gente está na universidade e a gente vai para a sala de aula, por exemplo, a gente vê lá o birô, ele tem um registro, né, específico. As cadeiras, a impressora, então todo bem, principalmente nas organizações públicas, mas também nas organizações privadas, porque a gente precisa ter o controle do que foi comprado, né? Mas nas organizações públicas, principalmente, a gente tem aquele registro, uma plaquinha que identifica o bem. Então, cada bem na gestão patrimonial ele é único, ele tem um registro específico, né? E aí eu sei a quantidade daquele bem, aonde aquele bem está, devido àquele registro, eu consigo identificar esse bem patrimonial em qualquer lugar da organização, ok? Carga patrimonial são todos os bens patrimoniais sob a responsabilidade de supervisor, também chamado de responsável. Então, carga patrimonial são todos os bens patrimoniais que pertencem à organização. Então, vocês viram que é preciso ter o registro dos bens patrimoniais, né? Saber identificar aquele bem patrimonial, saber as características, movimentá-lo de acordo com as necessidades da organização, certo?
E uma outra ação que é feita na gestão patrimonial é o inventário. O inventário é o levantamento físico e financeiro de todos os bens patrimoniais. Para que se faz esse inventário? Vai comparar, gente, o que está registrado, né, a partir das compras que foram feitas, o que se registrou, o que realmente existe, se houve algum problema de registro, se houve algum outro problema que não está batendo a quantidade do que está registrado no que está lá realmente, né, em termos de bem patrimonial, e principalmente o estado de conservação daquele bem. A gente sabe que os bens, alguns bens que são duráveis, eles vão se depreciando ao longo do tempo, vão ficando obsoletos. Então, a análise desse estado de conservação, da utilização daquele bem, se ele ainda está atendendo aquele objetivo para qual ele foi incorporado, né, ao patrimônio, ainda é o mesmo, ainda atinge aquele objetivo. Então, essa avaliação, né, vem a partir do inventário, que é fazer a comparação, não, mas a checagem de que se o que está registrado é aquilo que está realmente, né, no físico da organização, e avaliar a conservação desses bens patrimoniais. Esse levantamento, inventário, em geral, ele é feito uma vez por ano, em geral, junto com o final do exercício fiscal, para fazer esse balanço, haver a questão de depreciação, de valores em si do bem, o quanto aquele bem perdeu em termos de utilidade. Então, toda essa avaliação é feita no final do ano para fechar, vamos dizer assim, fazer um balanço da organização. Então, o objetivo é verificar se o bem está em perfeitas condições, né? E seu valor financeiro, principalmente. No caso do inventário dos bens móveis, o que é que se verifica? A situação real dos bens, aonde é que esses bens estão localizados dentro da estrutura organizacional, a existência de bens ociosos e de bens sem a plaqueta de identificação e aqueles bens que são inservíveis, que não vamos dizer assim, não prestam mais para utilizar, ok? No caso do inventário de bens imóveis, verifica-se o estado dos bens, as necessidades ou não de manutenção e a correspondência entre o valor contabilizado e aquele que foi avaliado do bem, considerando o ano, né, de utilização, ok? Então, nessa aula a gente deu a introdução ao que seria a gestão patrimonial, considerando principalmente o que é, né, recurso patrimonial, as características, diferenciando os bens móveis e imóveis, né? E tratando especificamente de algumas terminologias que vocês vão lidar, né? A partir daqui, no desenrolar da disciplina, e também o que a gente for vendo da disciplina de hoje, de agora em diante, a gente vai trabalhar considerando os recursos materiais e também os recursos patrimoniais, né? Destacando o que difere um de outro e o que é semelhante entre eles, como a gente pode fazer a melhor gestão desses bens, né, dentro da organização pública. Ok? Até a próxima!